Bom, a maçonaria ela surgiu no começo do século XVIII, na Inglaterra, como uma sociedade de livre pensamento, uma sociedade de estudo, que logo assumiu, na verdade já tinha, mas que logo adquiriu contornos políticos muito sólidos na Inglaterra e lançou seus tentáculos em outros países da Europa, sobretudo a França. E os maçons, desde os primórdios, eles se alimentavam com uma cosmovisão anticatólica que interpretava a Igreja Católica como a responsável pela mazela das nações. A Igreja Católica teria mantido as nações ocidentais sob o obscurantismo durante séculos, mantido as nações ocidentais na opressão intelectual, espiritual, moral durante séculos, e seria necessário um esforço cultural e, em outro momento, político para aniquilar a influência da Igreja Católica na sociedade e destruir a própria Igreja. Se nós observarmos os documentos maçônicos desde as origens, aqueles que vazaram, sobretudo aqueles do século XIX, que são ainda mais numerosos e que vazaram, que até os papas publicaram para mostrar, Papa Gregório XVI, Papa Pio IX, Papa Leão XIII, que tiveram acesso a documentos secretos da maçonaria e que fizeram questão de que eles fossem publicados para que os católicos tivessem noção de qual era o objetivo da maçonaria. O objetivo é muito claro desde os primórdios, é subverter a ordem instituída desde então, até então, aniquilando a Igreja Católica, que a maçonaria interpretava como uma grande responsável pelo obscurantismo das nações. Outro ponto. A maçonaria ela sempre adotou uma postura de indiferentismo religioso. Isso é inaceitável para a Igreja Católica. Gostem ou não, a Igreja Católica crê que ela é a igreja instituída por Jesus Cristo e necessária para a salvação. Ela crê nisso. E nós, como católicos, devemos crer. Os maçons, eles partem. A cosmovisão maçônica é uma cosmovisão deísta. Os maçons não são, pelo menos aparentemente, ateus. Eles são deístas. O que significa o deísmo? Tanto é que falam, mas a maçonaria acredita em Deus. Não o Deus revelado por Jesus Cristo. O Deus que Jesus Cristo revela, que é Ele próprio, é um Deus que se fez carne, que se revelou, que se mostrou, que morreu e ressuscitou e que deixou uma igreja para a salvação da humanidade. O Deus dos maçons é outro. O Deus dos maçons é um arquiteto que criou o universo e ao qual o homem não pode ter acesso. E todas as religiões, inclusive a católica, são tentativas malfadadas, malogradas e, segundo alguns deles, até prejudiciais, de se chegar a esse Deus. Mas esse Deus em si mesmo é inacessível. Ele não se comunica com a humanidade, ele não fala com a humanidade, ele não revela algo para a humanidade, ele não ama o homem como Cristo amou o homem morrendo por ele na cruz. Por isso todas as religiões são boas, basta crer-se em um Deus que é aquele que é o arquiteto do universo, mas com o qual o ser humano não se relaciona. E a igreja, desde que a maçonaria ela começou a disseminar as suas ideias em países católicos, ainda no século XVIII, os papas continuamente tiveram acesso a isso, que era discutido nas lojas maçônicas, e perceberam que se tratava ali de uma associação absolutamente incompatível com a igreja. Isso do ponto de vista doutrinal. Porém, se nós observarmos as coisas do ponto de vista do que a maçonaria fez na França, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Áustria, no México, no Brasil. Em todo lugar ela se precipitou, em alguns momentos com maior voracidade, em outros momentos com maior moderação contra a igreja. Em todos os lugares em que a maçonaria adquiriu, sobretudo no século XIX, certo poder político, a primeira instituição contra a qual ela se precipitou, em todos esses países que eu fiz menção, foi contra a igreja. A maçonaria, onde quer que ela alcançou poder, ela perseguiu a Igreja Católica e, por vezes,
até o derramamento de sangue numa proporção que se aproximaria do conceito contemporâneo de genocídio. A Igreja Católica em Face da Revolução é o novo projeto editorial da Escola de História da Igreja. Trata-se de uma obra que enfrenta de modo direto e rigoroso o pensamento revolucionário moderno, tendo como eixo central a Revolução Francesa e as suas consequências religiosas, políticas e morais, e mais. Trata-se de uma obra incentivada pelo Papa Pio IX. O livro é fruto do trabalho do historiador francês Jacques Chrétien-Joly, que ao longo de 6 pontificados reconstrói como a Igreja Católica enfrentou a Revolução, a violência do terror, os projetos de infiltração da maçonaria, temas dos quais hoje pouquíssimas pessoas concedem a devida atenção. Só quem saiba mais e apoie esse trabalho editorial que vai enriquecer os seus estudos sobre o pensamento e a história da grande inimiga da Igreja, a Revolução.